Fala galera, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre povoamento da América. E essa aula é muito interessante porque nós vamos falar de duas teorias. As principais teorias que comprovam que a América ela foi de fato ocupada é a travessia pelo Estreito de Bering ou, se você preferir, as navegações pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Essas são as duas teorias que tentam provar o povoamento, a ocupação da América. A princípio, nós iremos estudar a travessia pelo Estreito de Bering. Nós vamos observar o seguinte, galera. Durante a Era Glacial, período histórico que começa no ano 100.000 e vai até mais ou menos o ano 12.000. Foi um período onde as condições climáticas ficaram muito alteradas e, portanto, a temperatura ficou muito fria, a ponto do nível dos oceanos diminuírem, aparecendo ilhas e, em alguns momentos, até mesmo congelando a água dos mares. É o caso do Mar de Bering. O Mar de Bering, um estreito que separa a Ásia da América, a Sibéria, que está na Rússia, do Alasca, território atual dos Estados Unidos. E entre esses dois continentes, asiático e americano, existe o Mar de Bering. E esse é o estreito. A teoria do Estreito de Bering, ela tenta provar que durante a Era Glacial, esse estreito surgiu terras devido ao nível do mar ter diminuído e em alguns momentos a água também ficou congelada. Possibilitou então a travessia de pessoas com características asiáticas. E eles atravessaram para a América. Eram nômades. Provavelmente estavam em busca de caças de animais de grande porte. E também tentavam procurar uma condição de vida melhor, uma condição climática que possibilitasse uma vida mais confortável. Isso justifica essa travessia, já que eles eram nômades. E vocês devem ter observado que os nossos indígenas possuem características asiáticas. Se vocês pararem para analisar, os indígenas, eles têm ou possuem características como os olhos puxados, parecendo asiáticos, cabelos extremamente lisos e pretos, ausência de pelo no corpo, como barbas, entre outras coisas, que caracteriza os povos asiáticos, como os chineses, japoneses, coreanos. Há de se observar uma semelhança. A diferença está na cor da pele, mas não há surpresa alguma. Depois de viver aqui por milhares e milhares de anos, é natural que a cor da pele ela sofra alterações devido às características dos trópicos, não? Então, isso é justificado pelo Estreito de Bering, onde esses povos de origem asiáticas tenham vindo para a América. Quais são as evidências que reforçam essa teoria? Na cidade de Clovis, uma cidade que fica no estado do Novo México, nos Estados Unidos, encontraram vestígios humanos, vestígios como pontas de flechas, ossadas e objetos que datam há mais ou menos 12.000 anos atrás, ou até menos disso. O que fica evidenciado nessa teoria, a teoria de Clovis, devido ao nome da cidade, é o seguinte, que o povoamento da América ele ocorreu num período inferior a 12.000 anos. Digo, em outras palavras, a travessia pelo Estreito de Bering, que tenta ser provada pela teoria de Clovis, tenta nos informar da seguinte forma: é impossível o continente americano ter sido povoado numa datação superior a 12.000 anos. Beleza? Próximo quadro, nós veremos as navegações pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Navegações pelo Oceano Pacífico.
Esta é uma teoria que tenta provar que grupos humanos com características africanas ou de povos da Oceania, como os aborígenes, migraram para a América, povoando o nosso continente. Ou seja, eles vieram para cá navegando pelo Oceano Pacífico. Em outras palavras, eles utilizaram pequenas embarcações e o recurso da navegação por cabotagem. A navegação por cabotagem, ela é caracterizada por ser realizada pelo litoral ou de curta distância de ilha em ilha. Lembrando que nesse período, há mais ou menos 12 mil anos atrás, que é o período que ocorreu esse tipo de navegações, migrando povos da África ou da Oceania para a América, o nível do oceano ou dos oceanos era menor, era baixo. Isso possibilitava surgir diversas ilhas, o que facilitava a navegação por cabotagem, já que eram navegações relativamente curtas. Portanto, esses povos ocupavam temporariamente aqueles territórios e depois seguiam o curso natural de suas viagens, até que chegaram ao continente da América do Sul. É bom também destacar que diversas rotas foram utilizadas, não uma mesma rota. A principal evidência histórica, arqueológica, que dá base a essa teoria de ocupação da América através das navegações pelo Pacífico é a descoberta no sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais, onde foi achado o crânio que foi dado ao nome de Luzia. Uma curiosidade sobre esse crânio, aliás, duas curiosidades. A primeira é que o nome dado a esse crânio, assim que ele foi descoberto, foi o Homem de Lagoa Santa. Depois de pesquisas mais profundas, pesquisas arqueológicas, depois de um bom tempo, ficou comprovado que o crânio era feminino e, portanto, deixou de ser o Homem de Lagoa Santa para ser Luzia. Daí a primeira mudança de sexo, né? Estou brincando. Mas, continuando aqui, uma outra evidência é a datação do crânio de Luzia, que varia entre 11 ou 13 mil anos. Isso bate direitinho com o período que a teoria diz que ocorreram as navegações. O que a gente também pode falar desse crânio de Luzia, que confirma ainda mais a teoria das navegações pelo Pacífico, é que Luzia apresenta características negroides. Essas características são típicas de povos da África ou da Oceania, no caso os aborígenes. Portanto, havia presença de povos de origem africana ou aborígenes no Brasil há mais ou menos 12 ou 13 mil anos atrás. O que a gente pode destacar aqui também é a conclusão que nós chegamos com essa teoria pelas navegações pelo Pacífico. A primeira teoria é que diversos ou diferentes povos migraram para o continente americano. Além dos africanos, ou possivelmente dos aborígenes, temos que lembrar que aqui no Brasil há povos com características asiáticas, como é o caso dos nossos indígenas. E a segunda conclusão é que esses povos vieram para cá por diferentes rotas, não apenas pelo mesmo caminho. Nesse quadro, nós estudaremos a terceira teoria, navegações pelo Oceano Atlântico. Para entendermos bem essa teoria de ocupação da América, que é bem polêmica, nós temos que conhecer a arqueóloga brasileira conhecida, chamada de Niede Guidon. Niede Guidon traçou uma pesquisa, ela encabeça um grupo de arqueólogos que tentam provar que a ocupação, o povoamento da América ocorreu há pelo menos
entre 110 e 150 mil anos atrás. Para isso, ela traça as suas pesquisas através do sítio arqueológico Serra da Capivara, que fica no Piauí. Ela diz que esses grupos humanos vieram da África e migraram para a América entre essa datação já dita por mim, através de navegações. Lembrando que nessa época o nível dos oceanos era um nível menor, mais baixo, possibilitando o surgimento de ilhas. E utilizaram então a navegação de cabotagem, aonde de ilhas em ilhas foram fazendo ocupações desses territórios, povoando e depois seguindo o curso da viagem, até que chegaram no continente da América do Sul. Quais são os principais vestígios, o embasamento arqueológico histórico que a Nied Guidon apresenta para tentar provar que a ocupação, o povoamento da América ocorreu entre 110 e 150 mil anos atrás? Primeiro, no sítio arqueológico da Serra da Capivara, nós vamos observar a presença de pinturas rupestres, restos de fogueiras, objetos de pedra lascada e polida, objetos feitos de cerâmica e também ossadas. Agora, olha só que interessante. De todos esses vestígios encontrados na Serra da Capivara, nós vamos observar que apenas restos de fogueiras, friso, apenas restos de fogueiras, apresentam uma datação que evidencia um período de 110 mil e 150 mil anos atrás. As pinturas rupestres, os objetos de pedra lascada ou polida e até mesmo as ossadas não atingem as datações que a Nied Guidon tenta provar, de 110 mil ou 150 mil anos atrás. De qualquer maneira, é uma teoria bem polêmica e não há consenso entre os arqueólogos e historiadores. Para falar a verdade, não há consenso entre nenhuma das teorias. Cada historiador e arqueólogo tenta se assemelhar ou compreender melhor uma corrente, como a do Estreito de Bering, ou pelas navegações do Pacífico, ou até mesmo alguns tentam acompanhar Nied Guidon pelas navegações pelo Oceano Atlântico. Só para ficar aqui bem registrado, qual é a parte que mais chama atenção na teoria de Nied Guidon? É a questão do tempo. Ela coloca a ocupação da América como algo bem anterior às outras teorias.